Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Meus caros adventistas, né? Aqueles que aguardam o retorno do Cristo, o advento do Cristo, é um adventista. Não o do sétimo dia, não, aquele não. É só o adventista. Bom, vamos fazer um vídeo aí que meu querido irmão Alex, se eu não me engano ele é de Salvador, ele mandou para mim. E eu achei interessante, né? E eu achei que seria legal trazer aqui para vocês, para ver, né, como sutilmente é feita a manipulação de alguns questionamentos daquele bendito, daquele programa lá na mira da tal verdade ou mentira, ou seja lá qual for, né? Então, eu achei muito interessante a sutileza, né, do engano, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé, para fazer você desacreditar do teu líder religioso, da tua denominação, da tua doutrina. Se você guarda sábado, guarda domingo, guarde qualquer dia que for, que você ache que a tua denominação não prega doutrinas humanas, tá certo? Não é para mudar a sua ideia, é para fazer você só, raciocinar, fazer você pensar. Tá certo? Vocês vão perceber, eu vou dar uma adiantada aqui, vou fazer um spoiler aqui, ó. Vocês vão perceber que no decorrer do vídeo todo, 99% do vídeo, ele vai falar uma grande verdade. Mas lá no finalzinho, ele mostra, né, a sutileza do engano. Então, com isso em mente, vamos fazer aí, vamos para o vídeo, vamos lá. Se nós seremos salvos se nós não seremos salvos pelas obras, somente pela graça de Jesus, por que nós seremos julgados pelas obras, onde se lê em Apocalipse? Bom, ontem, domingo, né, um querido irmão entrou em contato comigo aqui, né? Nós fizemos uma videochamada. É por isso que eu deixo aí, ó, fale comigo pelo WhatsApp, porque se for melhor, se for mais interessante, a gente faz até uma videochamada, que foi o caso do irmão aqui, tá? Ele assistiu alguns vídeos meus, viu o meu contato, entrou em contato comigo no WhatsApp, começou a fazer alguns questionamentos. Aí eu sugeri a ele, ó, vamos fazer uma videochamada que vai ser mais eficiente, tem mais tempo para conversar e é em tempo real. E ele achou legal e ontem nós fizemos, né? A videochamada. E ele me questionou se nós éramos salvos somente pelas obras ou pela graça. Ou somente pela graça ou pelas obras, ou pelos dois. E nós tiramos algumas dúvidas aí. E esse questionamento é de uma outra pessoa, né? Que falou, olha, se na Bíblia está escrito, se a salvação é somente pela graça, por que em alguns lugares está escrito que a obra é importante? Vamos ver aí a resposta do tal professor, vamos lá. Olha aí, professor, Apocalipse fala que nós seremos salvos pelas obras? Muito boa essa pergunta. Se nós somos salvos pela graça, por que seremos julgados pelas obras? Tiago, no capítulo 2, nos ajuda a entendermos essa questão. Obviamente, existem outros textos, só que nós não temos tempo aqui para citar todos. Tiago, vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 20 e... Tiago 2, 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Correto. O professor está absolutamente correto. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, né? E para contextualizarmos, nós vamos ver aí, vamos dar uma leitura aí no capítulo 2 de Tiago. Mateus 5, não é Mateus 5, é Tiago capítulo 2, tá certo? Está aí, né? Você está vendo, eu vou dar uma melhorada aqui na minha câmera, para não tomar aí o espaço. Aí, ficou bom, depois eu volto para o tamanho normal.
Então vamos dar uma contextualizada em Tiago capítulo 2, de que obra Tiago está se referindo, e ele trouxe, né, como referência sobre a pergunta que foi feita. Se a salvação é um ato gratuito, por que na Bíblia está escrito sobre as obras, né? Bom, vamos dar uma lidinha em Tiago capítulo 2, vamos contextualizar, vamos ler o capítulo 2 todinho, tá bom? Para a gente entender de que obra Tiago está se referindo, lembrando que Tiago ele está escrevendo cartas para hebreus, não se esqueça disso, para pessoas de Israel, que conhecia a lei e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vamos agora com isso em mente, vamos entrar aqui. Então diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Que ele fala aqui, olha, agora que vocês têm fé em Cristo, não faça com que essa fé agora faça separação de pessoas, né? Agora eu estou em Cristo, agora eu sou discípulo de Cristo, você é lixo. Você que não tem a mesma fé que eu, você é lixo. Tiago aqui então está advertindo as pessoas para não fazerem isso. Verso 2. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos fizesses juízes de maus pensamentos? Então veja que Tiago aqui está chamando a atenção deles, porque de graça que Tiago escreve uma coisa dessa? Claro que não. A maioria das cartas são respostas e informações que chegavam até esses missionários aí, tá certo? Então está sendo feita uma orientação, olha, não faça isso, não seja desse jeito. Verso 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então está dizendo o seguinte, vocês aí que estão dizendo que estão agora na doutrina do Cristo, vocês estão oprimindo os pobres, estão fazendo acepção de pessoas em relação à classe social. Aí Tiago diz assim, olha, os ricos por acaso também não fazem as mesmas coisas com os pobres e arrastam ele até os tribunais, movem processos e tudo mais? Porventura não blasfemam eles quem? Os ricos. O fato de ser rico não é pecado, tá? Ele está falando no contexto de fazer acepção de pessoas, tá bom? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, olha só o que ele está dizendo. Olha, vocês estão dizendo aí que vocês são discípulos de Cristo e estão fazendo essas coisas aí. Agora, vocês conhecem a lei, a Escritura. Se vocês cumprirem o que está escrito lá, olha o que Tiago se refere. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, porque ele está falando de amor. Ele tem que fazer um link em relação dos maus tratos que estão sendo feitos com os pobres. Certo? Você está maltratando, você tem que amar, olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está falando da lei de Moisés. Você está fazendo bem, está fazendo certo. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Por quê? Porque aqui veja que Tiago está se referindo aos 613 preceitos. Porque, olha só, amarás o teu próximo não está naquele decálogo. Certo? Está no preceito, no 613. Que o decálogo está dentro dos 613 preceitos da lei mosaica. Então vamos lá.
Então, se você vai lá para a lei de Moisés, está dizendo lá os hebreus, e você amar o teu próximo como você mesmo, você está fazendo legal. Agora, se você faz acepção de pessoas, você está cometendo pecado pela mesma lei. Porque olha só, porque qualquer que guardar toda a lei, ele está falando da lei mosaica, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Era assim que era a lei de Moisés. Muitos aqui pegam esse verso, né, para dizer, tem que cumprir toda a lei, porque o sábado tem que ser guardado. Então veja a contextualização qual é. Mas não é essa visão aqui no momento, tá? Mas é isso, tá bom? Então veja a comparação que Tiago está fazendo. Ele fala assim, se vocês amarem o seu semelhante como a ti mesmo, né, amarem o teu próximo como a ti, já está fazendo legal. Mas agora, se você tropeçar em qualquer outro ponto da lei, você não está fazendo a coisa conforme a lei de Moisés, porque você vai estar quebrando a regra toda. Agora ele vem, por quê? Aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito o transgressor da lei. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte, se você está cumprindo algum ponto daquela lei, mas você está deixando de amar o teu semelhante, você está transgressor de toda a lei. Aí o verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Veja aqui, meus irmãos, Tiago está falando a Hebreus. Agora ele fala, olha, que adianta você falar que tem fé em Cristo? Veja aqui no verso 1, meus irmãos, não tenhai a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, aqui no verso 14 ele diz, o que aproveita você dizer que tem fé em Cristo e não você amar o seu semelhante? É dessa obra que Tiago está falando. Verso 15, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, tiverem fome, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, você diz que ama, então você diz, vá em paz, que Deus vai prover. O que adiantou para essas pessoas que estão com necessidade de você falar isso? Não adiantou nada, você tem que ter a obra, você tem que ajudar. Você precisa ajudar, se você diz que é um discípulo de Cristo. Verso 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos... já li aqui, né? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. De que obra Tiago está falando aqui, meu irmão? Está falando de preceitos da lei? Ou ele está falando daqui de acepção de pessoas, se a pessoa tiver fome, precisar ter vestimenta. Percebe? Contextualizando do que Tiago está falando. Aí, verso 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é verdade. Eu costumo dizer que a obra de nós amarmos o nosso semelhante é a evidência de que nós somos discípulos do Cristo. Não por guardar sábado e ir a templo. Não é disso que Tiago está falando aqui. Guardar sábado, ir a templo, cantar no coral, fazer parte de conjunto, ser professor de escola sabatina, escola dominical. Não é disso que Tiago está falando. Verso 19. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas... o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão, veja como ele está falando para hebreus, nosso pai Abraão, ele não está falando para gentil aqui, tá? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tá certo, meu irmão que falou comigo ontem? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outros caminhos? De que obras? Olha, de que obras ele diz de Abraão e da meretriz a Raabe? Ele está falando dos 10 mandamentos e guarda de sábado? Não, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, com isso em mente, nós vamos continuar no vídeo lá. Ficou claro para você do que Tiago estava se referindo? De que obras? De amar o teu próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, foi o mandamento do Cristo. Tá certo? Então, com isso em mente, vamos dar uma melhoradinha aqui. Com isso em mente, vamos continuar o vídeo lá do nosso amigo professor aqui. Espero que ele caminhe nessa direção quando ele cita Tiago. Tá certo? E ele está correto. A fé sem as obras é morta, porque a fé mostra o quanto realmente eu sou discípulo do Cristo. Vamos lá, vamos continuar. Você lembra do que Jesus afirmou, por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16? Jesus diz o seguinte, que você pode distinguir entre um verdadeiro e um falso profeta por meio das obras dele. E aí em Mateus 7,16, Cristo diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, vamos lá. Mais uma vez nós vamos contextualizar, né? Nós vamos lá para Mateus. Deixa eu aqui habilitar. Ok, está habilitado. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus. Bom, ele cita Mateus capítulo 7. Mas para contextualizarmos, eu não vou ler o capítulo 5, nem o 6, nem o 7 todinho, tá bom? Mas vou contextualizar aqui. Se você quiser saber como é que eu vejo todas essas, essas passagens, eu tenho aí no meu canal a leitura dos evangelhos. Lendo com a contextualização, se temos que frequentar templo, se Cristo mandou fazer isso, os apóstolos mandaram construir e frequentar templo, com essa contextualização eu leio todos os evangelhos, leio as cartas e também leio o Antigo Testamento, tá certo? Tá aí no meu canal. Mas vamos lá, vamos contextualizar. Capítulo 5 aqui, ele começa assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, Cristo agora, eu já falei sobre isso em algum vídeo aí atrás, agora Cristo, a postura dele é de um mestre, porque ele vai ensinar. Ele via a multidão, ele chega aos seus discípulos e vai passar a ensinar. E você vai perceber aqui que no capítulo 5 está falando lá das bem-aventuranças, do Sermão do Monte e tal. E Cristo vai dizendo, vai falando, vai ensinando, né? No capítulo 5 todinho, é Cristo, é uma narrativa de Cristo falando. No verso 6, a mesma coisa, ele vai ensinando, ele vai dizendo qual é o ensinamento dele, qual é a doutrina dele, certo? Em nenhum momento aqui Cristo é interrompido, né? Cristo vai ensinando. E chega aqui no capítulo 7 de Mateus, ao qual o professor fala lá a identificação do verdadeiro profeta. Veja que ele já está desviando aí, porque não é disso que está falando, né? Aqui a pergunta foi, se nós somos salvos pela graça, por que também está dito que somos salvos pelas obras? Mas ele trouxe aqui, eu quero contextualizar, eu não quero deixar nada para trás, tá? Então veja, aí Cristo continua falando, né? Dando orientações, e chega aqui no verso, deixa eu ver aqui, ó, aqui no verso 15, ele fala assim, olha, eu estou ensinando tudo isso para vocês, mas vocês têm que... Vou ler aqui como está escrito e vamos dar uma discernida. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
o que ele está falando aqui? Olha, eu estou ensinando isso a vocês, cuidado. Cuidado, porque vai chegar perto de vocês pessoas. A palavra profeta aqui é proferir, é falar. Vão chegar pessoas que vão falar para vocês algumas coisas. Tomem cuidado. Aí ele fala, ó, por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar maus frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Frutos de quem? Daquelas pessoas que vão se achegar aos discípulos do Cristo e até nós com alguma conversa. E olha, veja aqui o que ele diz, ó. Nem todo, ó, ele está falando ainda dos frutos. Nem todo que diz, olha, diz. Olha só. Aqui, ó. Profetas, o que fala, o que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então, a contextualização de que ele traz Mateus capítulo 7 é disso, Cristo dando orientações e nós, seus discípulos, que no caso ali na época dele, estava pedindo para tomar cuidado. Porque nem todo que fala de igreja, fala de templo, fala de Bíblia. Ó, irmãos, vamos agora abrir a Bíblia, ó, vamos cantar um hino e tal. Cuidado, ele está falando. Nem tudo que diz essas coisas entrará no reino dos céus. Né? Então, contextualizando Mateus, é disso que Cristo está falando. E não daquilo que o professor estava querendo levar você, tá certo? Vamos lá, vamos voltar aqui ao discurso. Opa! Apaguei minha câmera, não era para apagar a câmera. Vamos dar uma arrumadinha aqui de novo. Vamos lá. Então, por que nós somos julgados pelas obras se somos salvos pela graça? Porque as obras revelam se nós realmente aceitamos a graça. A verdadeira graça, de acordo com 2 Coríntios 5,17, nos torna o quê? Novas criaturas. As obras não são um meio de alcançar o favor de Deus, e nunca serão. Mas as obras são o resultado de um coração que foi transformado pela graça. Veja, estou espantado com esse professor. Ele está correto. Muito bem, professor. Eu vou bater palma para você, professor. É verdade. As obras têm que acompanhar a nossa fé. Porque a fé sozinha, sem a obra de ajudar o meu semelhante, sem a obra de eu vestir o meu semelhante, sem a obra de eu ir lá e o meu semelhante está sem dinheiro de pagar uma conta de luz, eu vou lá e pago para ele. Sem essa obra de eu ver que aquela família está passando fome e eu posso ajudá-lo e ir, não fizer isso, a minha fé é morta. Sem a obra de eu chegar e falar assim, olha, vamos conversar aqui que eu vou te apresentar a verdade dos evangelhos. Isso que estão te ensinando está errado, é mentira. Sem essa obra, a minha fé é morta. Sem a obra de qualquer manifestação para ajudar o meu semelhante, seja ela em qual âmbito for, a minha fé é morta. Parabéns, professor. Tamo junto, hein? É nóis. Porque uma pessoa que aceita a graça de Jesus, de acordo com Romanos 8:29, essa pessoa vai se tornar parecida com Jesus ao longo da vida. Então o juízo é pelas obras, porque as obras materializam a fé. Elas demonstram que eu realmente aceitei a graça de Jesus. E eu finalizo essa explicação citando uma frase de um estudioso evangélico chamado Martin Lloyd Jones. Bom, agora ele vai finalizar, né, respondendo a pergunta, se somos salvos pela graça, por que seremos julgados pelas obras? Agora ele vai colocar cereja no bolo, hein? Olha, tá de parabéns, professor. Tamo junto. Agora ele vai finalizar. Vamos ver com o que ele vai finalizar? Com uma frase de um estudioso cristão. Vamos ver? Qual é a frase? Cereja do bolo.
ele afirmou o seguinte, que se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E por quê? Porque a verdadeira graça nos transforma ao longo da nossa vida. Se nós... Perceberam a cereja do bolo? Perceberam, meus irmãos? Qual é a cereja do bolo? Se a minha fé em Cristo não fizer uma transformação para que eu guarde a lei, não houve transformação. Professor, me ajuda a te ajudar, professor. Vamos ver de novo aqui? Vamos trazer aqui o pensamento do professor? Vamos lá? Vamos ver? Se você não prestou atenção, vamos ver de novo. Vamos lá, cereja do bolo, hein? Você não recebeu a graça. Ele afirmou o seguinte, que se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Então, deu para perceber, né, que infelizmente a sutileza do erro, né, que eu disse no começo era esse, né? Então, você viu que nas referências que ele trouxe, não fala da lei, fala do amor ao semelhante, tá certo? Então tá bom, meus queridos. Legal que você veio até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá.